Ganesha caiu do rato. Quando ele caiu do rato, a barriga dele explodiu e aquelas môdacas todas voaram para tudo que é lugar. Om Gajananam Bhutagarnadhisevitam Kapitthajambo Phalasara Bhakshakam Umasutam Shoka Vinashakaranam Namami Vikneshwara Pada Pankajam. No último Sabedoria dos Mantras a gente falou sobre o nascimento de Krishna, né, que foi o Krishna Janmashtami. Se você ainda não assistiu, a gente vai botar em algum dos lados aqui o linkzinho para você clicar e assistir. E nesse Sabedoria dos Mantras a gente vai falar sobre Ganesha Chaturthi, que é uma comemoração em homenagem a Ganesha, que ocorre no Chaturthi, né, no quarto dia de Shukla Paksha, né, da quinzena clara da lua do mês de Bhadra. E o mês de Bhadra ele acontece mais ou menos em agosto e setembro do nosso calendário. Para nós, esse Ganesha Chaturthi vai acontecer no dia 12 de setembro. Assim como no mantra de Krishna, aqui no mantra para Ganesha, a gente também escolheu um verso que aponta para as glórias de Ganesha e tudo mais, e que tem umas historinhas interessantes para a gente falar sobre. Como é de costume, vamos começar pelo verbo, né, que está lá no final, que é Namami. Namami significa eu saúdo. Eu saúdo quem? Aí agora a gente vai listar várias facetas de Ganesha, né? A gente já sabe que é para Ganesha. Então o verso começa assim, Gajananam. Então Gajanana é Gaja, que significa elefante, e Anana, que é a face ou a cabeça. Gajananam é aquele do qual a cabeça é um elefante, literalmente. Ou seja, aquele que tem cabeça de elefante. E essa talvez seja a referência mais difundida de quem é Ganesha, né? Ganesha é aquele deus que tem cabeça de elefante. Muitas vezes as pessoas falam assim, Ganesha é aquele deus elefante. Não, ele era um menino cuja cabeça era uma cabeça de elefante, tá? Existe uma história da onde que surgiu essa cabeça de elefante. Mas, enfim, o ponto é que a forma dele é de um ser humano com cabeça de elefante, mais especificamente de uma criança com cabeça de elefante. Seguindo, Bhutagarnadhisevitam. Então, Sevitam, aquele que é servido, né? É servido por quem? Por Bhutagarnadhi, pelo grupo de Bhuta, né? De seres, a gente pode chamar assim, pelo exército, né? De Bhutas, que é o exército de Shiva, né? O Shiva, na história, ele é pai de Ganesha. E em determinado ponto da história, Shiva dá o seu exército para Ganesha. E aí Ganesha passa a ser conhecido como Bhutagarnadhisevitam, aquele que é servido pelo exército de Bhutas. Kapithajambu Phalasara Bhakshakam, ou Bhakshitam, de vez em quando aparece. Então Bhakshakam, aquele que come, né, ou que comeu, a gente pode botar mais livremente. Quem? Phalasara, a essência Sara do fruto ou da fruta, Phala, que é Kapitha e Jambu. Kapitha é uma fruta que eu vou pedir para o Luciano na hora da edição colocar aí na tela para vocês. É uma fruta que eu pessoalmente não conhecia. Eu acho que deve ser mais comum lá na Índia. E Jambu, se eu não me engano, é o nosso jambu, né? O que faria todo sentido porque tem muitas árvores do Brasil que vieram da Índia e tudo mais, e muitas frutas. Então é aquele que comeu essência de Kapitha e Jambu. E aí, assim, tem o sentido literal esse que eu acabei de falar, mas tem um simbolismo que a gente pode extrair disso, que o Phala, né, que é a fruta, né, pode também ser entendido como Phala como o fruto de uma ação, né? Então, é dito que o yogi, né, aquela pessoa que pratica yoga na busca pelo autoconhecimento, ela oferece todos os resultados da sua ação para Ganesha, para Ishvara, no final das contas. Então, Ganesha é aquele que come os frutos dessas ações. Em seguida vem aí Uma Sutam, aquele que é Suta, né? Aquele que é o filho de Uma. Uma é o nome para Devi, né? Para mãe de Ganesha, a gente pode ver como Parvati, né? Então ele é o filho de Uma, é o filho de Parvati. Shoka Vinasha Karanam, e é aquele que é o Karana, né? Que é aquele que faz, né? Aquele que produz Shoka Vinasha, a destruição, né? Esse Vi aí do início de Vinasha, tipo assim, a destruição completa de Shoka, que é o sofrimento. E é interessante que esse Vinasha, ele significa, imagina que você esteja querendo matar, sei lá, uma planta,
né? Se você simplesmente cortar o tronco dela, pode ser que ela morra. Mas para você matar ela definitivamente, o que você precisa fazer é arrancar a raiz fora. Cortar o mal pela raiz, que é como a gente chama, né? Então, qual é a raiz de todo o Shoka do universo? É fundamentalmente a ignorância sobre quem sou eu, qual é a minha função dentro desse universo e tudo mais. Então esse Shoka Vinasha, essa destruição completa, significa a destruição da ignorância, né? Então a gente pode linkar isso com a questão do autoconhecimento. É aquele que produz o autoconhecimento no final das contas. E para terminar, ali no finzinho tem essa palavra Vikneshwara Pada Pankajam, que é aquele que tem os pés de lótus, né? Pada Pankajam, que é Vikneshwara, Vikna Ishvara, que é o Senhor, né? O Senhor dos Vikna, dos obstáculos. Ganesha é muito conhecido como o Senhor dos obstáculos. A gente inclusive tem um vídeo só sobre um mantra para Ganesha que a gente fez. Eu acho que foi o primeiro vídeo aqui dessa série. Vou deixar linkado em algum lugar aqui, que fala sobre essa questão de Ganesha ser aquele que remove os obstáculos. Ele é sempre invocado do início de qualquer ação que você venha a fazer. E aí no finalzinho a gente tem Pada Pankajam, que é aquele que tem os pés de lótus, né? O lótus, ele tem, para quem já viu, ele tem tipo uma camadinha que impede que a sujeira se fixe na pétala, né? É como se fosse uma cera que tem em volta assim. Pankajam significa aquele que é nascido do barro, né? Então o lótus, apesar de ser nascido do barro, ele é completamente limpo, completamente puro. E isso é um simbolismo, de fato, para o conhecimento, para a clareza, né? A clareza do entendimento sobre o que são as coisas e tudo mais. E quem tem os pés de lótus é quem tem o pé é a base, né? O pé é a base da pessoa, aquilo que sustenta a pessoa. É aquele que tem como base, né, todo o conhecimento dos Vedas e o entendimento de Vedanta, do autoconhecimento e tudo mais. Para encerrar, então, esse vídeo, eu queria contar só uma historinha muito interessante que tem sobre Ganesha, né, que tem a ver com Ganesha Chaturthi, que foi um evento onde um certo grupo de brahmanas, né, de pessoas que fazem rituais, estavam certo dia fazendo ritual para Ganesha, né? E é dito que para fazer ritual para Ganesha é bom você oferecer modaka, que eu vou pedir para o Luciano botar aí na tela, que é um doce indiano, né, que é tipo umas bolinhas assim, né? E Ganesha, é dito que Ganesha gosta muito de modaka. E durante esse ritual, eles ofereceram muita modaka e Ganesha, né, recebendo todo aquele modaka, comeu aquilo tudo e ficou aquela barriga imensa. E aí acabou o ritual, tudo muito bem, né? Ganesha deu os resultados lá para os brahmanas e foi voltar para casa, montou no ratinho dele, né? Para quem não sabe, o veículo de Ganesha é um ratinho, né? E foi para casa. E aí, no meio do caminho, passou uma cobra na frente do ratinho. O ratinho se assustou, deu um solavanco ali. Ganesha caiu do rato. Quando ele caiu do rato, a barriga dele explodiu e aquelas modakas todas voaram para tudo que é lugar, né? E aí Ganesha não se afetou, levantou, recolheu todas as modakas, botou de volta na barriga, pegou a cobra que tinha assustado o rato e, como um cinto, prendeu a barriga dele com as modakas ali dentro para não impedir que ela abrisse de volta, né? Montou no rato e foi embora. Só que a lua que estava no céu nesse momento estava assistindo tudo isso acontecer. E quando ela viu isso acontecer, viu Ganesha se estrambelhando no chão, caiu na gargalhada e morreu de rir. E Ganesha ficou muito furioso com essa zombaria e amaldiçoou a lua. Naquela época, a lua era sempre cheia, né? Ela não tinha fases. Então a maldição que ele lançou sobre a lua foi que a lua só ficaria cheia durante determinados períodos. Ou seja, a lua a partir de agora teria as fases. Isso tudo para a lua, que estava toda cheia, orgulhosa, rindo de Ganesha ali, aprendesse a ter mais modéstia, né? Que ela passasse que ela minguasse, crescesse, que ela não se sentisse toda grande só porque ela está cheia ali. E associada a essa maldição que Ganesha lançou, Ganesha ainda lançou uma outra maldição, que seria que nesse dia que Ganesha caiu, né, quando repetisse o ciclo, a pessoa que olhasse para a lua nesse dia seria amaldiçoada, que ela seria culpada por algo que ela não fez. Então, tradicionalmente, nesse dia, em Ganesha Chaturthi, é dito que não é auspicioso você olhar para a lua, porque senão você pode ser culpado por algo que você não fez. Na Índia, durante o Ganesha Chaturthi, é muito interessante porque tem uma festividade que parece equivalente ao nosso carnaval aqui, né? Tem aquelas carruagens que passam na rua, cheio de enfeite e tudo mais.
E tem uma coisa interessante que as pessoas fazem em casa, que as pessoas dentro de casa fazem um Ganesha como se fosse de barro, né? de argila, né? Moldam um Ganesha com as próprias mãos, fazem puja para esse Ganesha e ao final da festividade eles pegam esse Ganesha de barro e lançam no rio, aonde ele vai se dissolver, né? Sendo de barro, ele se dissolve no rio. E não só as pessoas em casa fazem esses Ganeshas de barro, mas também como tem pessoas que se juntam e fazem Ganeshas enormes, né? E que também segue a mesma lógica, só que numa proporção muito maior. Então, pessoal, para finalizar, eu queria pedir aqui que Ganesha abençoe todos nós, né? Todos vocês, e que nesse Ganesha Chaturthi, e que nós possamos continuar fazendo as nossas ações com os obstáculos sendo removidos durante esse novo período que a gente vai viver agora. Então, Hari Om, até o próximo vídeo. Bhakshikam, né, que você falou? Não, tem Bhakshitam ou Bhakshakam, é outra palavra. Eu vou falar Bhakshakam, já estou acostumado.